Que Deus abençoe, pastor. Fique bem à vontade. Boa noite. Podem sentar, já para poder não ficar cansado. Amém? Mas tem mais gente de manhã. Não tinha só os 4 não, tinha mais. Louvor todo. Amém? Passamos bastante tempo, né? No começo a gente dormia no chão, né? Isso foi melhorando. Depois arrumaram um ar-condicionado, botaram a gente numa suíte. Aí nós compramos um colchão inflável. Enchia isso. Foi de doido. Mas é uma benção. Como eu disse de manhã, é um prazer estar aqui. É um prazer estar com cada um de vocês aqui. Hoje eu falei, nós uma jornada, tiramos o final de semana quase que para passear, que não passeamos, né? A realidade, o Paulo Rogério, ele pediu, já tinha me chamado algumas vezes, e eu ainda fiz contato com o pastor Fábio, falei, eu vou estar aí no sábado, mas vou ficar o sábado e domingo para poder estar aí. E nessa jornada aí, nós estivemos ontem, lá num culto na Fortaleza Missionária, hoje de manhã estivemos aqui. Estou vindo da tenda, né? Agora é outro nome, mas para mim sempre vai ser tenda. Eu não consigo visualizar de outra forma. Então, eu brinco que nós cavamos literalmente aquele buraco para fazer a estrutura. Então, estivemos na tenda agora, vim correndo para cá. Ainda estou todo suado. Mas que Deus possa estar falando conosco de forma tremenda. E para isso eu me coloco à disposição dele. Ele me use a minha voz, os meus lábios. E que nós possamos receber aquilo que Deus já tem preparado. Amém? Eu queria que você abrisse a Bíblia na carta de Paulo aos Filipenses. No capítulo 2, nós vamos projetar. Abra na sua Bíblia. Eu não sei se é o microfone ou se sou eu que já estou cansado. Filipenses capítulo 2. Nós vamos projetar o versículo 13. Já combinei ali com o pessoal técnico ali, da tecnologia. Nós vamos estar projetando aqui. Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Nós vamos ler o 13, o 14 e o 15. 13 a 15. Diz assim a palavra de Deus. Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Façam tudo sem queixas, nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Pai, louvamos o teu nome. Obrigado pela tua santa palavra, Deus. Nós te agradecemos por tudo em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu falei agorinha, lá quando o pastor Fábio fala da Ariane, e eu lá na tenda, eu falei agora como que Deus, ele sempre tem coisas novas para quando eu passei por um momento muito complicado, muito conturbado da minha vida, eu tinha 2 pensamentos certos. Primeiro, eu vou me dedicar 100% à obra de Deus. Esse foi um pensamento meu já de início. Segundo, para me dedicar sempre 100% à obra de Deus, eu não quero ter outra família. Simples assim. Esse era o meu pensamento.
Mas os nossos pensamentos nunca são, e graças a Deus por isso, os pensamentos de Deus. Porque os nossos pensamentos são falhos. Cadê o Ismael? É Ismael? Ah, ele está ficando em casa? Isso aí, Lívia. Trata e começa assim mesmo. É isso aí. Ué? Estou confundindo a Lívia? Que isso? A Lívia... Oi? Não, mas a Lívia é filha do Robson. Mas cadê a Líviazinha? Também está em casa? Ah, tá. Eu pensei que ela estava deixando o Smiley tomar conta e ela estava vindo para a igreja. Fica, tá? Só ia dar deixa aí para vocês, mulheres. Coloque esses homens para tomar conta das crianças. Tá? E homens não brigam comigo na saída. Mas aí eu falei exatamente isso. Por quê? Porque Deus ele sempre tem coisa nova. Deus ele sempre tem um pensamento diferente do nosso. E por mais que os nossos pensamentos possam ser bons, não podem se comparar com o que Deus tem para a nossa vida. Nunca podem. Nunca podem. Em vários textos da Bíblia, quase sempre eu falo, eu amo esse texto, mas na realidade a gente acaba amando a Bíblia por inteiro. E em vários textos da Bíblia, e esse também é um texto muito interessante, que eu citei de manhã, citei lá agora, citei ontem à noite, Jeremias 29:11, que diz que Ele, Deus, é quem sabe os pensamentos que tem a nosso respeito. Pensamentos de paz e não de maus, para nos dar um futuro. Né? E nós colocamos, e eu sempre faço questão de falar nesse termo, futuro, e não o fim, porque nas nossas versões, as nossas traduções, a maioria delas vão colocar um fim que desejais, um fim que você quer, aquilo que dá um entendimento que é o que nós queremos. E na realidade o original mostra que é um futuro melhor que Deus tem para nós. Não é o que eu quero que é o melhor, o que Deus tem é que é o melhor. O que nós queremos, normalmente, são coisas boas. Nenhum pai quer algo que não seja bom para o seu filho. A Lívia foi conquistada aqui. Trouxeram ela de lá de Mesquita para cá. Eu fui conquistado lá. Me levaram, ela teve que trabalhar muito. Suou, fez jejum, fez oração. Entendeu? Não foi fácil, não. Eu não dei, foi moleza assim também, não. Né? Hã? Fábio é que sabe. Mas as coisas que nós queremos, normalmente são boas. Nós não queremos coisas ruins para os nossos e nem para a gente. Nós não queremos nos destruir. Mas o que Deus tem para nós é além disso. O que Deus tem para a nossa vida é algo que vai muito além do que nós podemos pensar. Amém? E estou só nessa introdução para a gente descontrair, para vocês ficarem alegres, sorridentes, porque nós vamos falar de ética, nós vamos falar de moral. E, infelizmente, a faca vai entrar. Para quem estava aqui de manhã, aquela coisinha, alegrezinha, brincando... Está tudo alegre. Então, não se assustem agora à noite. Porque para a gente falar disso, atinge a nós. Porque é falar de moral cristã. E se você parar um minuto aí e analisar na sua mente o que tem sido o cristianismo hoje, você vai ver que falta muita moral. Talvez não seja assim aqui. Talvez não seja assim entre vocês. Mas quando eu falo de cristianismo, eu não posso me prender numa igreja só. Nós não podemos nos prender numa igreja local, numa denominação. Nós precisamos entender que o cristianismo é algo que abrange
Muitas igrejas. Que abrange uma coisa muito diferente para também quebrar um rótulo de religião. Porque nós não somos religiosos, nós somos cristãos. Tem diferença? Tem. Talvez se você nunca parou para pensar nisso, comece a pensar nisso hoje. Existe uma diferença e uma diferença imensa. Porque os religiosos crucificaram Jesus. Os cristãos são crucificados por causa de Jesus. E nós somos esses. Aqueles que entregam a sua vida diariamente. E precisa ser diariamente. Por amor a Ele. Não por amor àquilo que eu quero, mas por amor a Ele. Porque por amar a Ele, as coisas para a minha vida são as melhores. Mas os meus pensamentos são pensamentos bons. As minhas atitudes são atitudes boas. E eu disse aqui de manhã, eu sempre achei que era uma pessoa boa, que tinha atitudes boas. Eu não tenho ideia do gosto de bebida. Eu nunca bebi. Eu me casei sem ser cristão, pela primeira vez com 24 para 25 anos virgem. Porque eram princípios que eu tinha para mim como homem, como pessoa, como ser humano. E não era cristão, não eram princípios bíblicos. Ou melhor, não eram princípios cristãos, mas já eram princípios bíblicos, mesmo eu não conhecendo a Bíblia. Nunca fui de bagunça, nunca fui de farra, nunca fui de festa, sempre fui caseiro. Mas aquilo que aparentemente era bom, não era o melhor, porque Deus, Ele não quer o que é bom em mim, Ele quer o que eu tenho de melhor. E isso eu fiz um paralelo de manhã com a parábola ou a história do jovem rico. Quando ele chega para Jesus e fala com Jesus, ele apresenta as cartas de uma vida boa, de uma pessoa íntegra, de uma pessoa irrepreensível, que não se corrompia, que não era depravada. Tudo que está escrito ali, ele não vivia aquilo ali, não era uma geração, ou ele não fazia parte dessa geração. Ele era uma pessoa boa. E nós não podemos negar isso, porque a Bíblia mostra isso. O que você faz, filho? Cumpro tudo. Tudo que a lei diz, eu cumpro. Não leve para você, mas é como se ele falasse, o sinal está vermelho, eu paro. Tá? Não se assuste, não. Pai, eu não faço a contramão. Eu pago os meus impostos, mesmo eu não concordando com eles. Eu cumpro o que a lei determina. Eu vivo de forma correta. Era um jovem que, como eu disse de manhã, qualquer um de nós queríamos como filho. Ou para os que têm filha, cara, tinha tudo para ser o meu genro predileto. Porque o cara era bom. Aí Jesus vira para ele e fala, filho, não é só isso. Eu preciso de mais de você. Porque por melhor que nós possamos ser, muitas vezes moralmente nós não somos. E Deus, Ele não quer só o que é bom para nós, ou só o que é bom em nós. Ele quer o melhor de cada um de nós. Ano passado, eu usei uma frase o ano inteiro na minha igreja, na nossa igreja lá. Na igreja que, pela misericórdia de Deus, hoje estou como pastor. Quem se acostuma com o bom, jamais alcança o melhor. A minha vida é boa, Deus tem mais. Eu tenho um bom emprego, Deus tem mais. A minha igreja está boa, Deus tem mais. Porque Deus sempre tem mais para nós. Porque o que Deus tem para nós é o melhor. E por mais que a gente alcance acima
Na escada de Deus, o degrau não acaba. Só quando chegarmos na glória. Sempre vai ter um degrau para você subir. Opa, eu cheguei no nível máximo. Pode ser humanamente. Mas para Deus, conforme você sobe, vão aparecer outros degraus que você precisa subir. Porque enquanto estivermos nessa terra, nós precisamos melhorar em todas as áreas. Diz a história, para a gente entrar na nossa mensagem, diz a história que Gandhi, quem já ouviu falar de Gandhi? Quem foi Gandhi? Cadê os universitários? Quem está na faculdade aí? Quem foi Gandhi? Fala para mim. Quem é Gandhi? Entendi nada. Quem nunca ouviu falar, você levantou a mão, quer me enganar? Quem foi Gandhi, gente? Quem é Gandhi? Me ajuda, Gilbert. Eu queria ter um filho assim. Só para deixar ele assim, constrangido. Vai, Gilbert. Não. Foi quem? O curandeiro. Também não. Muito isso não. Está na ideia. Mas quem foi Gandhi? Fala, Isabela. Fala, Isabela. Espera aí, toma o microfone. Então fala aí sem microfone. Foi um cara da Índia. Olha só, linguagem jovem. Que coisa maravilhosa. Né? Foi um cara da Índia. E chegou lá. Mas vamos lembrar de quem foi Mahatma Gandhi. Um líder espiritual da Índia que trouxe o quê como religião? Qual a religião dele? O quê? Hindu. O quê? Hinduísmo. Ok? Estamos certos aí? Então Gandhi foi um grande homem que trouxe milhares de seguidores para ele e ainda traz até hoje, para o hinduísmo. E Gandhi, quando era jovem, diz a história que ele viaja, e se a minha memória não estiver errada, ele vai para a Inglaterra. E na Inglaterra, ele fica nas escadas da Catedral de Roterdã. Eu acho que é esse o nome. Sentado ali, o indiano, ele tem uma cor característica. Eles usam muitos aromas. É aromas o nome, não? Me ajudem aí, gente, pelo amor de Deus. Incensos, essências. Com todo respeito, se você usa aquele cheiro que incomoda. Então era como se ele fosse um pedinte ali, sentado na escada. E eu vou fazer de uma forma, não posso, né? Eu não posso sair daqui, me limitaram, eu esqueci. Falou que eu não posso sair daqui e dali. Agora que eu lembrei, já estava metendo o pé, tá vendo? Mas a história diz que Gandhi, ele ficava sentado nos degraus. E as pessoas entravam para o culto. E nem olhavam para ele. E às vezes ele pedia alguma coisa. Estou falando de uma igreja cristã. Não estou falando da nossa irmã, para alguns prima, católica não. Estou falando de uma igreja cristã, evangélica. Ele ia passando, as pessoas iam passando, e a história relata dessa forma, mães que vinham com seus filhos, desviavam para passar pelo outro lado, para não passar perto, porque ele com aquela cor característica, totalmente diferente de um inglês. O inglês é algo assim, tipo Marcos.
branco, branco, branco. Hoje eu tô... Mas eu tô nesse barco aí também, Marco, entendeu? Não estou muito longe disso aí, não. E ali, as pessoas, os crentes, os irmãos, iam passando e se desviavam dele. E ele tinha ido para lá para conhecer o que ele tinha ouvido falar, chamado cristianismo. Isso antes dele fundar o hinduísmo. Assim narra a história. E certa vez, Gandhi, chega alguém para discipular, ou melhor, alguém para falar de Cristo para ele. E começa a pregar para Gandhi. Como nós fazemos para as pessoas que estão lá fora, que estão no mundo. Como nós fazemos ao evangelizar alguém. Chega para Gandhi e começa a falar do amor de Cristo para ele. Começa a falar de Jesus para ele. E pergunta se ele não entendia que ele precisava aceitar Jesus porque ele estava levando uma nação inteira para o inferno. Aí já são palavras minhas. E Gandhi, ele responde para aquele irmão, para aquele missionário e fala: eu aceitaria Cristo com certeza. Mas eu não tenho como aceitar a atitude dos cristãos. Isso, no mínimo, tem que nos incomodar. Porque um homem, e eu espero que não seja assim, que pode estar levando milhares, milhões de pessoas para o inferno, poderia estar levando milhares e milhões de pessoas para o reino de Deus. Porque ele falou exatamente isso: eu não teria nada, eu não tenho nada contra Cristo. O meu problema é que os cristãos não seguem os ensinamentos do seu mestre. Trazendo para outras palavras, os cristãos não têm moral para falar de Cristo. Porque se Cristo é amor, como vocês pregam, por que eles me menosprezavam pela minha cor, pela minha característica, pelo que eu sou? Isso é acepção. E nós, como cristãos, muitas vezes fazemos isso. Ainda bem que eu avisei que eu ia enfiar a faca. Então não fica triste comigo, não. Porque é muito bonito a gente estar na igreja. É muito bonito nós cantarmos, é muito bonito nós louvarmos, é muito bonito a gente dar um abraço que agora não está podendo, a gente chegar no irmão: paz do Senhor, meu irmão. Só que isso é aqui, é capa, é para fora. A questão é quando nós precisamos agir com atitudes de cristão para aqueles que precisam, que estão sentados nos degraus das escadas da vida. E muitas vezes nós não fazemos isso, porque no nosso pensamento o que nós fazemos é bom, mas não é bom para Deus. A nossa vida como cristão tem que ser diferente do que o mundo oferece. Porque nós precisamos ser diferentes. Se nós formos igual ao que o mundo é, que diferença iremos fazer no mundo? As nossas atitudes precisam ser atitudes diferentes. A Bíblia, que é o nosso manual, nos diz que Jesus nos chamou para ser sal e luz. Ele nos chamou para que nós possamos fazer a diferença e ser sal da terra e luz do mundo. Significa que nós precisamos, ou melhor, nós temos que dar sabor a essa população que está aí fora.
Nós temos o dever de, como luz do mundo, iluminar a vida das pessoas com atitudes semelhantes à de Cristo. Isso é moral. Isso é ético. Porque Cristo jamais se desviaria de alguém. Na verdade, Cristo iria para cima de alguém que precisava ouvir a palavra, não importava quem. Não importava o jeito e por que nós fazemos diferente. E a responsabilidade é de Gandhi? Das pessoas seguirem ele? Talvez não. Talvez nossa. Porque como cristão, quando tivemos a oportunidade, não pregamos Cristo com a nossa vida. Porque as atitudes falam mais do que palavras. Pregue a palavra. Se for preciso, use palavras. Pregar a palavra, pregar Cristo é vida. É ética, é moral. É com atitudes éticas de cristão. É com atitudes morais de vida. É chegar na hora e poder declarar como Paulo declarou: eu trago no corpo as marcas de Cristo. Vocês podem olhar para mim, porque ao olhar para mim, vocês vão ver Ele. Mas será que hoje, da forma que nós estamos vivendo como cristãos, nós podemos falar isso? Será que moralmente nós podemos falar para as pessoas lá fora: olhem para mim, que vocês vão ver Ele? Gente, nós temos a Bíblia. Nós temos o Evangelho. Mas muitas pessoas que estão lá no mundo, o Evangelho dela, Cristo para ela, sou eu. É você, é a sua atitude que vai mostrar quem Ele é. E a nossa atitude precisa mostrar quem Ele é. E não aquilo que nós queremos que Ele seja. Ser cristão, meu irmão, fecha a porta para ninguém ver. Ser cristão não é para qualquer um. Ser cristão não é querer ter uma vida fácil. Ser cristão não é brincadeira. Ser cristão não é, e nós não podemos tolerar isso que nós temos visto aí, moda. Porque hoje é uma moda falar que é cristão. Ou melhor, gospel. Hoje todo mundo é cristão. Como nós éramos. Os da minha idade ou próximo a mim aqui vão lembrar. Nós somos um país que sempre foi católico. O país é laico, sim. Mas em tudo, qual a sua religião? Católico. Eu fui católico a minha vida inteira sem ir na igreja. Porque qualquer coisa que você fosse fazer para efeito de emprego, religião. Pô, não sou católico. Aí tem lá, espírita, kardecista, estava lá na hora de preencher. Católico, evangélico. Eu não sou evangélico. Não sou espírita. Caramba, isso aqui dá até medo. Espírita pra gente é macumbeiro. Pô, eu não sou isso, eu não sou aquilo. No final, não tem nenhuma das opções para preencher a católico. E para falar para vocês, eu só entrei numa igreja católica depois que eu me converti. Porque eu, na idade dessas crianças, adolescentes, se eu chamar de criança, elas vão me bater. Desses adolescentes, eu tinha medo de entrar na igreja porque eu tinha medo do santo. A imagem me assustava. Eu olhava para aquilo e tinha medo. E, literalmente. Eu não ia porque eu tinha medo. Então eu fui numa igreja ou melhor, numa igreja católica depois que eu já tinha me convertido e tinha sido batizado. Eu nunca tinha entrado. Parentes meus que casavam na igreja, eu ia. Ficava ali, do lado de fora da pracinha. Lá no obelisco.
ficava sentadinho ali naqueles degraus, esperando a cerimônia acabar e ir para a festa. E quando a festa era no salão da igreja, passava fome, porque tinha medo, não entrava. Simples assim. Mas nós precisamos mostrar quem Cristo é com a nossa vida. Os valores cristãos, irmãos, precisam ser o que nos diferencia nessa sociedade. Nós não podemos ser a mesma coisa do que as pessoas são lá fora. Os valores cristãos de moral, de ética, precisam nos diferenciar. É por isso que nós precisamos viver pelos princípios básicos. E eu estou sendo bem raso. Princípios básicos de moral e da ética. Porque só assim nós iremos influenciar as pessoas que estão à nossa volta. Se eu for o mesmo que uma pessoa que está lá fora, ele faz curso de tudo. E vai ser muito melhor do que eu. Ele vai se profissionalizar. Coach. E outras coisas mais. E por ele conhecer muito, ele vai ser muito melhor do que eu. Mas quando a base de Cristo na minha vida, de moral, de ética, eu não preciso falar uma palavra, porque a minha vida fala por mim. E quando as pessoas olham para você, elas vão ver Cristo na sua vida, e isso é o suficiente. Porque Cristo é suficiente para todas as coisas. É por isso que os nossos olhos têm que estar no lugar certo. Nós não podemos olhar as coisas do mundo como se estivesse certo, porque hoje o mundo ele coloca o errado como certo. E enfia de goela abaixo. Obrigado. Põe aqui embaixo. Obrigado. Se preocupa não, que eu estou acostumado a derreter todos os cultos. É normal. O mundo hoje, ele pega o errado e a mídia transforma aquilo e inculca na nossa cabeça como certo. E nós, cristãos, muitas das vezes, engolimos isso. Aceitamos essas coisas. E fazemos dentro da igreja igual o mundo faz lá fora. Porque nós, ao invés de influenciarmos o mundo, estamos sendo influenciados pelo mundo. É preciso voltar aos princípios bíblicos, aos princípios de moral, aos princípios de ética. Não podemos viver uma vida depravada. Não podemos deixar que as coisas do mundo invadam a igreja como se fosse normal. Nós precisamos jorrar da igreja, como diz a palavra, fluirá do altar água viva que vai inundando tudo que está à nossa volta. Nós precisamos fluir da moral de Cristo na nossa vida para as pessoas que estão na nossa volta, para que eles possam ver que há Deus na nossa vida. Que há um Deus que muda a história e continua mudando a história. Que há um Deus ético, moral, que não aceita o pecado, independente da forma que ele é. A igreja precisa resgatar isso.
E a igreja de Filipe, que Paulo escreve, ela havia vencido as provações externas. Era uma igreja consolidada. Mas apesar de vencerem as provações externas, elas estavam, como hoje nós também estamos, enfrentando provações internas dentro do cristianismo, dentro da igreja. E quando eu falo igreja, eu não estou falando igreja central de Paraíba do Sul, estou falando igreja de uma forma universal, a igreja de Cristo. O que Deus declara em 2 Crônicas 7,14, povo que se chama pelo meu nome, porque é assim que eles entendem, nós somos o povo de Deus. E quando a nossa atitude não é de acordo com a moral, eles olham não que eu errei, eles olham que o povo de Deus errou. É generalizado. Quando eu erro, para todo mundo, vocês também erraram. A igreja de Filipe estava enfrentando muita desunião. Estava enfrentando muitas murmurações. Havia murmuração entre o povo. É tipo assim, para que o pastor trouxe aquele pastor para vir aqui falar isso para minha cabeça? Aí começava, você viu, precisava ouvir aquilo? Pô, eu sou um cara, eu sou uma pessoa, eu sirvo a Deus. Isso aí não é para gente. As provações externas estavam sendo vencidas, mas o povo estava desunido. O povo murmurava. Para que filmar o culto? Porque nós pensamos assim, gente. Se a pessoa quer vir, ela vem para a igreja. Se ela não vai vir para a igreja, eu vou filmar para que ela assista em casa? Não. Eu não concordo com isso. Mas se filmar e ela assistir em casa, pode alcançar outros que não iriam assistir. Aí começa, um pensa de um jeito, o outro pensa de outro. E os nossos pensamentos podem ser diferentes, mas em prol do reino de Deus. Em prol da moral, em prol da ética. Não pode ser pensamentos que vão desunir. Porque nós não pensamos iguais. Os nossos pensamentos verdadeiramente são diferentes. Mas eles viviam de aparência. As pressões externas estavam sendo vencidas, então quem olhava uma igreja consolidada, mas internamente, ou seja, por dentro estava destruída. Porque não havia moral, um falava mal do outro. Você viu fulana? Vou ficar bem com os homens agora. Você viu fulana? Cada dia vem com a máscara diferente. Combinando com a roupa. Está se achando. Você viu? Está podendo nem sair, mas foi para o salão. Ainda está com o salão? Foi lá, fez um check-up geral. Cabelo, unha, tudo. E tem que usar máscara. Passou batom, vê se pode. Pra quê? Estão de batom? Todas. Tem ninguém sem. E a igreja ficava assim, pra que isso? Ficava um grupinho aqui, outro grupinho lá, que não tem problema nenhum, gente. Porque nós somos diferentes e temos afinidades com pessoas diferentes. O problema é que quando nós nos juntamos para falar mal dos outros irmãos que estão em Cristo Jesus com a gente, ou para dar um testemunho ruim para as pessoas que ainda não estão em Cristo Jesus.
Eles viviam de aparência. E muitas vezes nós vivemos de aparência. A vida em Cristo, irmãos, precisa ser pela palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus que nos ensina o que é correto. É a palavra de Deus que nos ensina o que é ético. É a palavra de Deus que nos ensina o que é moral. Os cristãos primitivos, se você folhear a Bíblia, se você ler, se você procurar, você vai ver que eles ficaram conhecidos por uma vida de santidade, por uma vida de moral, que os destacavam perante toda a sociedade. Todo mundo sabia quem era Pedro. As pessoas sabem quem é você? As pessoas do mundo sabem que nós somos cristãos? As pessoas que estão no mundo sabem que o nosso posicionamento é um posicionamento pautado na palavra de Deus? É isso que nós estamos vendendo lá fora? Ou estamos vendendo a aparência de crente porque virou moda? Como está a nossa vida? De que forma nós estamos vivendo? Infelizmente, nos dias de hoje, as coisas estão bem diferentes da igreja primitiva. Pessoas que se dizem cristãs estão distorcendo o que é ética. Estão distorcendo o que é moral. E depois o pastor que paga a conta. Mas eu estou falando da pastora Frodilis, se é que eu posso chamar de pastora. Isso é ser cristão? É essa a moral, a ética que nós temos como cristão? Crimes e mais crimes e mais crimes. A nossa vida cristã é uma vida cristã com interesse no dinheiro? É isso? Porque é isso que eles estão mostrando. Com uma diferença. Por mais que a gente filme e peça para compartilhar a página do YouTube, a página, para os seus amigos de rede, e que atinja uma proporção excelente, não chega ao mínimo do que uma postagem sobre ela atinge. E o que nós mostramos como moral não vai atingir a classe da sociedade para ver que a vida cristã não é aquilo. Que aquilo não é cristianismo. Pastor Everaldo está no processo, nós não podemos de repente citar como algo concreto. Mas para mim já tem algo que me dói. Porque eu entendo que como membros da sociedade, nós também participamos de política. E não sou contra um cristão na política. Mas a Bíblia me dá respaldo para ser contra um pastor na política. Aí é bíblico. Pastor é pastor. Ah, mas tem políticos. Políticos são os administradores, são os governantes. Deus chamou você para pastor, é para ser pastor. E pronto. O pastor não se envolve, ou melhor, não participa de política como candidato. Ele se envolve em política até para orientar o seu rebanho. Mas a Bíblia tem política. Tem muito. José foi político, foi governador. Daniel foi presidente, mas não eram pastores. Não eram sacerdotes. Pastor é pastor. E pronto. Como diz a rainha da Inglaterra, se Deus te chamou para ser pastor, não se rebaixe para ser rei.
Então, no mínimo, para mim, já é algo que me afronta. Só que as manchetes são negativas para ele, homem, ou para ela, mulher, não. Para nós, cristãos. Viramos chacotas. Porque estamos trazendo o mundo para dentro da igreja. Ao invés de levar a igreja para o mundo. Nós precisamos ter uma vida moral, não viver uma crise moral. Nós precisamos mostrar quem nós somos. E nós somos o povo de Deus. Um povo que ele faz questão de chamar pelo nome. A Bíblia diz que ele tem o meu nome e o seu nome gravado na palma da mão dele. Mas esse nome que está gravado na mão dele não é de qualquer um que faz as coisas de qualquer jeito. É daqueles que o servem em espírito e em verdade. Porque é esse que Deus procura. Uma vida moral, uma vida ética. Uma vida que a pessoa pode olhar e falar, vai lá o George, servo de Deus. Não falar, lá fulano, estava na igreja ontem, hoje está aqui, ó, fazendo tudo errado. Está pegando os pratos de lentilhas que o mundo tem oferecido. Não é isso que é ser cristão. Isso não é moral, isso não é ético. A vida com Deus é uma vida de princípios. É vida. Porque Deus é vida. Sabe quando independente da área que você trabalha ou que você estuda, te oferecem os pratos de lentilhas vantagem. Ó filho, se você fizer assim, você vai ganhar mais, mas eu preciso que você coloque um pouquinho mais alto o valor para acertar. A minha palavra, a sua palavra precisa ser não. Ó filha, nós vamos fazer uma festinha com o pessoal da escola, mas você não pode falar com seu pai. Você não pode falar com a sua mãe, porque ninguém sabe. A sua palavra deve ser não. Por quê? Porque eu amo ele. Porque a minha vida é pautada nele. Nós não podemos brincar com o pecado, gente. Tem muita gente aí fora brincando de ser crente, brincando de ser cristão, mas não tem moral. Por isso hoje nós estamos vivendo uma crise moral. O cristianismo, se é que eu posso falar isso, porque na realidade o cristianismo verdadeiro não tem crise. Mas o cristianismo que está sendo vendido aí fora está vivendo uma crise moral e ética, sim. Porque as pessoas que estão na mídia estão vendendo muito por baixo o que é ser cristão. O que é ser cristão? O que é viver uma vida pautada nele. Estão vivendo sem ter temor a Deus. A Bíblia diz que Deus é amor e ele é. Mas ela também diz que ele é fogo consumidor. Deus não tem o justo por injusto e nem o injusto por justo. Deus, ele é justo juiz. A nossa vida tem que ser pautada na palavra dele de forma ética, para entender que naquele grande dia nós possamos ouvir verdadeiramente dele, servo bom e fiel. É vida. É viver de forma clara. É viver de forma moral.
nós precisamos ter em mente que a moral cristã precisa ser, em primeiro lugar, para nós, para depois para os outros. Quem tenta mostrar uma moral para os outros não é moral, é moralista, porque não vive aquilo que prega. Isso é ser moralista, não é ser moral. Moral primeiro é para mim. Eu tenho que ter moral para chegar aqui e falar que eu não aceito isso. Eu tenho que ter moral para chegar e falar, eu não aceito esse acordo. Eu tenho que ter moral para chegar e falar, isso que você está fazendo é errado, é pecado, e se você continuar assim, você vai para o inferno. Isso é moral. Mas eu preciso ter isso na minha vida. Porque quando eu não vivo isso e quero falar isso para as pessoas, eu quero ser moralista. E é isso que nós temos visto aí fora. Muitos cristãos, ou que se dizem cristão moralista, pregam o que não vivem. Por isso nós vivemos uma crise. Uma crise em que o certo hoje virou errado. Para o mundo lá fora, você se guardar para o casamento é errado. Como diz o texto, versículo 13, eu acho, 14. 13, 14, 15. Tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada. Isso é o que o mundo oferece, depravação, depravação, depravação. Mas muitas vezes nós estamos trazendo a depravação para dentro da igreja e aceitando o filho dormir na casa da namorada. Quando não aceitamos a namorada dormir na nossa casa. Isso é pecado. E não é dormir na casa, é dormir junto na casa, debaixo do teto dos pais. Isso é o que o mundo oferece, mas a igreja está trazendo essas coisas do mundo para dentro dela. Nós precisamos ter moral para chegar e confrontar o pecado. Isso aqui não pode, filho. Isso aqui é errado. Mas por que eu não posso? Porque a Bíblia, e eu sigo a Bíblia porque eu sou cristão. A Bíblia me mostra que não pode. E se ela me mostra que não pode, eu não faço. Porque eu vivo pautado nessa palavra. Eu vivo um Cristo vivo, que se entregou pela minha vida, se entregou pela sua vida, e todo aquele que se arrepender dos seus maus caminhos, ele recebe, limpa, tira os carrapichos, cura, joga o pecado fora e abre uma nova vida, e essa vida precisa ser ética e moral. Deus não nos quer de qualquer jeito. Ele nos recebe de qualquer jeito, mas Ele nos limpa, nos purifica, e a partir dali eu já não posso mais ser o mesmo, porque já não pode ser mais eu, mas sim Ele em mim. É vida cristã, é vida com Deus, é viver de acordo com o que Ele quer. É exatamente aí que entra um texto que nós conhecemos muito de Efésios, capítulo 2, versículo 8. A graça. Porque quando nós chegamos todos errados, com uma moral distorcida, com uma ética distorcida, quando é que temos? Mas a graça de Deus, ela nos capacita a entender o que é melhor. E não só a entender o que é melhor. Ela nos capacita a escolher o que é melhor.
E para te acordar e para você não continuar com essa cara aí triste comigo, assustada no mínimo, diga assim comigo: Deus é melhor. Diga mais alto: Deus é melhor. Deus nos ensina a escolher o que é melhor, moralmente e eticamente. Isso é vida de santidade. Isso é vida pautada em princípios que Ele coloca. Porque pela graça, Efésios 2, 8. Pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. E isto não vem de vocês, é dom de Deus. A versão que a maioria de nós temos decorado é: pois pela graça sois salvos e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não nosso, para que a gente não se glorie. O versículo 9 vai continuar assim: mas dele. Nós somos salvos pela graça de Deus. Nós somos salvos pela graça dele para fazermos boas obras. Boas obras, sim. Versículo 10. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós as praticássemos. O que é fazer boa obra? É ter vida cristã, é mostrar quem Cristo é em você. É entregar a cesta básica, sim. É dar alimento, sim. É ajudar as pessoas, sim. É comprar um remédio para alguém que está enfermo, sim. É orar pelas viúvas, sim. É ajudar os necessitados, sim. Mas é ter vida. Principalmente é ter vida. Porque fazer caridade um monte aí fora faz, mas não vivem aquilo que fazem. E cristão precisa viver o que faz. Primeiro é vida. E depois estende para os outros. Primeiro é para nós. Primeiro tem que ser aqui internamente. Primeiro tem que ser na minha vida. Eu preciso ser moral. Para que os outros possam ver, através de mim, Cristo. Porque, como diz a palavra em Colossenses, Cristo em nós é a esperança para esse mundo perdido aí fora, é a esperança para esse cristianismo vendido aí fora, é a esperança para esse cristianismo imoral que está sendo vendido aí fora. É Cristo. E nós precisamos viver Cristo. Nós precisamos abençoar as pessoas. Nós precisamos abençoar a comunidade onde nós estamos inseridos. Nós precisamos abençoar essa cidade. Nós precisamos abençoar esse estado falido moralmente. Com talvez a gente já até tenha perdido a conta de quantos governadores foram presos. Falido moralmente, porque aqueles que estão lá em cima, que estão no poder, querem levar vantagem para si, ao invés de mostrar para as pessoas e trabalharem para elas. Nós precisamos abençoar esse país, precisamos abençoar a nação, porque nós somos o povo de Deus. E Deus declara: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos, então eu, diz o Senhor, ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus não está falando que vai perdoar o pecado do ímpio, não. Ele está falando que vai perdoar o pecado do povo dele. Por quê? Porque o povo dele não tem moral. Não vive de acordo com a moral. Porque quem vive no mundo já está no pecado. E me perdoe, mas eu acho que uma pessoa que está no mundo vivendo tudo de errado, como aquele ladrão que estava do lado de Jesus, aquele malfeitor, passou uma vida errada. Mas, Senhor, eu reconheço que eu errei a vida toda. Mas eu me arrependo. Filho, hoje mesmo você estará no paraíso.
Eu acho que é muito mais fácil. Porque uma pessoa que está lá no mundo vivendo tudo errado, para ela aquilo é normal. Aquilo é certo. Agora, para nós sabemos que aquilo é errado. Quando nós fazemos, o nosso pecado é muito diferente. Porque o pecado de quem está no mundo é o pecado herdado de Adão. É o pecado original para nós nazarenos. Entendemos assim? É o pecado original. Esse pecado, quando nós aceitamos Jesus, Jesus joga fora. Ele é lançado no mar do esquecimento. Deus não se lembra. Quem se lembra somos nós. Muitas vezes. Aí nós somos inteiramente santificados. E quando somos inteiramente santificados, quando o Espírito Santo habita em nós, esses pecados que nós lembrávamos, eles são arrancados de nós. Automaticamente. Só que existe o pecado pessoal. E o pecado pessoal não é para o ímpio. O pecado pessoal é para o crente. Porque só pode pecar o pecado pessoal quem sabe que é pecado. E quem está no mundo não pega o pecado, porque para ele não é pecado. Para quem está no mundo, fecha o ouvido das crianças. Dormir com a namorada ou dormir com o namorado é normal. Para o crente é imoral. Para o crente é pecado. Porque isso é pecado. Então, para uma pessoa que está no mundo, quando ela comete os chamados pecados que nós conhecemos, porque pecado é a violação de uma lei conhecida, é algo que nós sabemos que não podemos fazer, mas mesmo assim fazemos porque a nossa moral, ela não é suficiente para poder nos guardar. E nós nos tornamos imorais. E o texto que nós estamos trabalhando diz que são indesculpáveis, se não se arrependerem. O problema maior é que muitas vezes nós perdemos o temor a Deus. E quando perdemos o temor a Deus, nós fazemos essas coisas como as que são relatadas na mídia hoje em dia. Deixamos de amar a Deus? Não. Mas deixamos de temer a Deus. E quando deixamos de temer a Deus, a gente acha que podemos fazer aquilo que nós queremos. Mas a vida cristã não é fazer o que a gente quer. É fazer o que Ele quer. É viver não o que eu quero viver, mas é viver o que Ele quer que eu viva. É cumprir o que Ele quer que a gente cumpra. Dói, dói. É difícil, é. Mas vale a pena. Como diz a canção, vale a pena. Vai valer a pena. Vale a pena ter moral, vale a pena ter ética, vale a pena viver Cristo na sua vida, vale a pena testemunhar para Cristo, para as pessoas que estão do seu lado, vale a pena você chegar para a sua família e falar: ei, isso aqui que você está fazendo é errado, se você continuar assim você vai para o inferno, e eles vão virar a cara para você, vão! Como muitos de nós virávamos quando alguém falava para a gente. Mas aí já não é mais minha responsabilidade, porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo não sou eu e não é você, é o Espírito Santo de Deus. A mim e a você compete ter uma vida moral para poder falar para as pessoas e elas pararem para nos ouvir ou parar para olhar para nós. Mas se eu vivo todo errado, como que eu vou falar de Cristo para os outros? Como que eu vou mostrar Cristo na minha vida? Vivemos uma crise moral, sim. Mas nós temos um Deus. Nós temos um Deus que Ele muda toda a história. Nós temos um Deus que transformou a minha vida. Temos um Deus que transformou a sua vida. E não foi algo emocional. E eu posso falar
porque eu tenho as raízes, eu tenho as marcas disso no corpo. No momento mais trágico da minha vida, Deus estava no controle, porque Ele está no controle de tudo e nada, ninguém, como eu ouvi do pastor no dia em que eu perdi a minha família: filho, se você se desviar e sair da igreja, eu entendo. E eu falei: afasta de mim, Satanás. Não falei para ele, mas falei internamente. Eu sou servo do Deus vivo. Eu me converti ao Senhor Jesus. E nada nem ninguém pode atrapalhar a minha vida nele, porque eu vivo de acordo com o que Ele quer. E se Ele não quer que seja do jeito que eu quero, vai ser do jeito dele, porque o jeito dele é melhor do que o meu. Eu vivo Ele. A Ele a honra, a Ele a glória, a Ele o louvor, a Ele a minha vida, a Ele a sua vida, a Ele essa igreja. É a Ele, a Ele, a Ele e a Ele. Sempre a Ele. Porque Ele é Deus. Apitou porque deu horário, tá vendo? Esse é o segredo. Vou botar um negócio desse lá na igreja. Porque lá minha esposa me olha. Ela só olha, aí eu entendo que já está na hora, entendeu? Assim, um simples olhar que ela faz e opa, está na hora de parar. Um simples olhar nosso tem que mostrar para as pessoas que está na hora de parar de ser imoral. É um simples olhar, mas não é um olhar qualquer, é um olhar de quem tem Cristo na vida. É um olhar de quem vive de acordo com a palavra dele. Eu não posso ser ético só na igreja e querer levar vantagem lá fora, gente. Eu preciso ter a mesma vida que eu tenho aqui dentro lá fora. A igreja precisa ser refletida. Isso, nós somos luz para esse mundo, refletida através da nossa vida. Ele precisa ser refletido através da minha vida. Eu preciso declarar como Paulo declarou quando perguntaram a ele: mas quem é Cristo? Opa, olha para mim. Olha para mim. Olha para mim, porque se você olhar para mim, você vai ver Ele. Eu não preciso procurar o Cristo, eu preciso mostrar o Cristo. E as pessoas precisam ver Cristo em nós. Não podemos nos prender aos péssimos exemplos que nós temos visto aí fora. Mas precisamos viver Cristo todo dia. Viva Cristo. Viva Cristo como Ele quer que você viva. Viva Cristo como o exemplo final da sua vida. Pai, nós louvamos o Teu nome. Obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelo Seu amor, Pai. Obrigado porque o Senhor tem nos sacudido e eu espero que o Senhor tenha sacudido os meus irmãos nessa noite, como o Senhor me sacudiu, para entender, Pai, que a minha vida não é mais o que eu quero, mas é o que o Senhor quer, que a minha moral não pode ser comparada com o que o mundo quer oferecer, mas tem que ser pautada no que a Bíblia diz, e a Bíblia diz que nós precisamos ser cristãos de verdade, ser servos de verdade, ser semelhantes ao Senhor, ser a sua imagem, ser igual àquilo que o Senhor é, e o Senhor é Deus, Pai. Que nós possamos ser, Deus, servos fiéis ao Senhor. Viver de forma ética, de forma moral. Em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Orem por mim. Fala, depois disso, você está doido agora. Deus abençoe.